Ora viva, amiguinho. Boas, estás a ouvir-me? Estou, pois. Maravilha, fixe. Deixa só um bocadinho, eu volto já. É só um Vais, instante, vou vais só ali fechar a cagar. porta. Tá Não, bem. fechar a porta pode-se chamar cagar. É como Até já. vocês dizem aí no norte, não é? Sim, Tá sim, bem, tá bem. exatamente. Vou fechar a porta aqui. Até já. En las nalgas de mandarín. Então o desafio que eu tenho para vos oferecer, para vos dar é o seguinte. Então, Bruno, isto é Mas tipo espera aí, mais ou espera aí, menos... quem é este gajo? Miguel, estás com uma voz esquisita. O que é que se passa com o Mas Miguel? esquisito é o Miguel. É verdade, pá, eu sodomizaram uma bruta ontem, isto foi um efeito secundário. Mas pá, eu queria experimentar, não era daquelas coisas que eu tinha que fazer Mas uma vez antes de morrer. é estranho, depois de 50 anos de sodomização, agora é que começaste a mudar a Exato, voz. só ontem é que mudou a voz. Não, mas ontem pela primeira vez foi à bruta. Eu para já tinha sido só de Era sodomização sempre comigo. normal, era a minha mulher com dildo, mas ontem foi à bruta, foi o Carlão mesmo. E o efeito secundário é que eu tenho esta voz absolutamente idiota durante 24 horas, mas o médico diz que depois Isso passa. passa, está bem. Sou Continua. vosso fã. Continua, Miguel. Continua, Miguel. Ok, então pronto, isto é tipo mais ou menos uma história. Vocês estão tipo no trânsito, não é? Em Coimbra, como o Miguel ou o Pedro, ou no caralho mais velho, como o Carlos. E vocês estão no trânsito, não é? E depois vocês cortam alguém, não é? Como vocês, que são como canalhas que são, cortam. Vocês cortam tipo alguém no trânsito. E o gajo fica Mas muito que é com a zangado, motosserra? A motosserra? Não, ou- cortam a prioridade, não é? Ah, Tipo, ok, atravessam-se à frente, simplesmente isso. O gajo fica muito chateado e não sei o quê. Vai comer um saco de pilas e não sei o quê, ou algo assim do género, pronto. Normal. E vocês É, não mais ligam, um não dia é? no Vocês trabalho. cagam nisso, não é? Mas depois vão para a próxima estação de serviço, isto foi na autoestrada, e o gajo apanha-vos lá na estação de serviço e diz: Epá, eu sou um feiticeiro, eu vim de Hogwarts, e tu Normal. tens duas escolhas, tens de escolher duas coisas. Primeira opção, Apesar que era um saco de pênis, a primeira opção. ele disse para eu ir chupar. Ele disse para vocês, não é? Que isto é um Pois, suponho claro. dos vossos. Mas isso foi um pedido, não é? Era opcional, mas isto agora é mesmo a sério. Pronto, então ele tem muitos poderes, não é? Ele é um feiticeiro, vem de Hogwarts, tem muitos poderes, mas ele é da escola... Desculpa lá, João, espera aí. Hogwarts é a Guerra dos Tronos, não é? Exatamente. É isso mesmo. É uma das- É onde mora a Khaleesi. Na Terra-média. Ok, sim senhor. É que eu não sou muito por dentro dessas merdas de fantasia, vocês já sabem, mas então vamos embora. Já estou situado. Pronto, então vocês têm duas opções e têm que escolher. Obrigatoriamente, ou então ele limpa-vos o sebo, pronto. Portanto, de certa maneira tem uma terceira opção, se quiserem. Que é Primeira morrer, opção. é morrer, que é uma que nem sempre existe, não é? Sim, é verdade. Há muitas pessoas que querem essa opção e não têm, como havia Bardem naquele filme. Exato. Pronto. Primeira opção. Como é que nós chamávamos esse filme? O Mar Aberto, né? Maravilha. Desculpa, Ora bem, João, Na continua. boa. Ora bem. Podes-me chamar Mialha. Joões já há muitos, foda-se, é um nome todo aborrecido. Está bem. Eu estava a pensar em chamar-te Panelerote por causa do 12 de novembro, mas Tudo vou bem. ficar com Mialha então. É a malta Panleirote do, Mialha? Pode ser, não há problema. Pode o ser. clube de fãs do Dom Juan. Pela 50ª vez, caralho. Primeira hipótese. Ou bem que, portanto, de todas as vezes que alguém vos perguntar, então, tudo bem? Vocês imediatamente vos dá uma bruta de uma caganeira monumental. Não é imediatamente. Vocês têm tempo suficiente para baixar as calças, mas para mais nada. Portanto, não têm de borrar as calças, mas onde quer que estejam, seja no batizado do vosso afilhado, seja estão no carro, whatever, alguém passa por vocês, seja o que for, então, tudo bem, e vocês têm 3 segundos, whatever, para baixar as calças e borrarem-se todos. Isto é Caralho. diarreia, é líquido. E também, sempre que estiverem num restaurante e alguém vos perguntar, vai querer sobremesa? Vocês vomitam imediatamente, aí não tem, Foda-se. não tem qualquer tipo de tempo, ok? É zero a mesma, segundos. isto é a mesma hipótese? É a mesma. Portanto,
sempre que alguém num restaurante perguntar, vão querer sobremesa, vocês vomitam-se imediatamente. Assim, uma coisa Projectile compulsiva, assim mesmo. Exatamente. Estão a ver, tipo, vomitar, tipo, exorcista? É a mesma coisa, ok? Ok. Projectile vomit completamente. Pronto, esta é a primeira opção. Segunda opção, ficam sem nariz, não têm nariz, como o Voldemort, ou como o Michael Jackson, não é? É escolher. E aleatoriamente, duas vezes por ano, seja onde estiverem, vocês estão na fila para a Segurança Social, estão a foder a vossa mulher, seja o que for, entra o Daniel Radcliffe, seja em qualquer sítio, entra o Daniel Radcliffe e diz, olha, temos que ir, está na hora, anda. E vocês vão para um sítio assim um bocado mais resguardado, e ele começa-vos a enviar uma varinha mágica pelo anos adentro e vocês têm de dizer como se estivessem a gostar, oh, Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Pronto, basicamente. E não se esqueçam que não têm nariz. Okay? Isso é quantas vezes por ano? A varinha no cu? 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes, aleatoriamente. Portanto, pode Isso Achas ainda- pouco, Miguel? Achas pouco? Fala pouco. Deixa água na boca. Já agora só uma nota, não vale, para a primeira opção, não vale usar tampões, vocês têm que viver a vossa vida exatamente como estão a viver até agora. Portanto, não podem usar tampões ou ouvir música alta para evitar ouvir as pessoas, ok? Nem na segunda, não é? Podes pôr um tampãozinho no cu quando vier o Harry Potter. É o Harry Potter ou é o ator? É o ator, não é? Não, é mesmo o ator, portanto, Ator. de certa maneira até tem uma vantagem, porque seja onde estiverem, ele vai aparecer e as pessoas, ele conhece o Daniel Radcliffe, não sei o quê. E algum burburinho. Tem essa vantagem. Mas que vocês que são fãs do Harry Potter, corrijam-me se eu estiver enganado, mas apareceu aí há uns tempos uma foto do Redel, como é que ele se chama? O Daniel que Radcliffe. Radcliffe. Exatamente. Nu, não era? Com a peixota à mostra e não era coisa pequena. Isso é o que tu andas lá para o cu. Não tenho ideia, por causa de uma peça de teatro qualquer em Mas Londres. isso já foi há bastante tempo. Foi na já dos foi. cavalos, não é? É Não um- sei Sim, mas se é a dos cavalos. vila não fica mais pequena, não é? Com o tempo, portanto... Mete cavalos. Era. Então, Não era coisa pequena. Mialha, ele não te mete a pila no cu, é uma Não, é varinha. varinha. Não, isto não é. É só a varinha, É varinha. pois é. É mesmo uma varinha, portanto é um pau, não é? Exatamente como vocês. Eu é que já estava a salivar por mais, vocês desculpem. Não é propriamente o cajado do Gandalf, é uma varinha Não. um bocado retorcida, não é? Sim. Mas fininha. Sim, não vejo problema nenhum nisso, o problema é não ter nariz nessa alternativa. Sim, Bem, mas se vocês quiserem eu começo. Primeiro, Mialha, deixa-me dizer que é um desafio que honra as nalgas do mandarim. Muito bem feito, sim Completamente. senhora. Espetacular. Duas hipóteses muito boas. Depois deixa-me dizer que à quarta temporada finalmente usamos a expressão saco de pilas. Nunca nos tínhamos lembrado disto. Um saco de pilas. Eu estou enganado. Já tinhas usado, Miguel? Acho que não. Acho que nunca tínhamos usado um saco de pilas. Por acaso, a minha Sim. imagem, podíamos ter feito um episódio de Natal com o Pai Natal com um saco de pilas. Não nos lembramos disto. Foi um plágio meu de um sketch de stand-up comedy do Louis C.K. Se vocês Ok. procurarem no YouTube Bag of Dicks, ou Bag of É um Dicks Louis clássico. C.K. encontram. É muito bom. Muito bem. Depois a minha outra pergunta é: então tudo bem tem que ser à tia ou qualquer então tudo bem serve? Não, qualquer um. Só que sempre que eu odeio essa expressão do tudo bem, porque é estúpido, porque nunca está tudo bem, isso é utópico. Então, seja de qualquer maneira que vocês me perguntem, a mim sou-me sempre assim ativo, portanto sou-me sempre horrível. Então, tudo Portanto, bem. Assim, por exemplo, também conta. Seja de qualquer Sim. das formas, vocês irão sempre cagar-se todos. Não há Eu estou a maneira. pensar, pois é que assim pode ser terrível, porque eu estou a pensar sempre que vou ao Estádio da Luz, lá para os cativos, é a pergunta que toda a gente faz quando tu passas. Então tudo bem. Eu Estavas estou-me sempre a ver cagar cagar. no meio do Estádio da Luz e a RTP de repente filmar Não ia aquilo. esquecer de chegar ao teu lugar. Não era uma coisa muito bonita. Ou então Portanto, podes essa parar hipótese, acho que- pessoa por pessoa e dizes, não, realmente não, existe agora um conflito na África Central, há umas pessoas a passar fome, não é? Não, E mas não continua. interessa, porque Isso vais não estar a cagar interessa, enquanto diz exatamente. isso. Não interessa a tua resposta. A tua O que resposta interessa não Não modifica interessa para nada. a borradela. Então, É muito Carlão, complicado. Se fosse só a parte da sobremesa, é pá, o vomitar, olha, acontece, um gajo levava um papel na testa a dizer não quer sobremesa, uma coisa qualquer. Ias recriar aquela Sou cena diabético, do uma Fighter, porra não é? qualquer Do de Sentido gente. da Vida, em que ele vomita o restaurante todo. Sim, Exatamente. Qual? Agora, o Monty Python.
É quando, aquele sketch que é um gajo muito gordo que vai come 500 kg de comida e depois no fim come uma pastilhazinha, não é? De menta, explode. Mas pronto, é sempre parte de um gajo cagar todo. Mas a segunda, não é a parte da farinha que me faz muita confusão, porque também 2 vezes por ano um gajo despachava logo isso no dia 1 e 2 de janeiro. Ou então até 2 vezes no mesmo Não é dia, tu logo dia 1 de escolhes. Tu não janeiro. tens o controle. É aleatório. Pode ser É 2 vezes numa aleatório. tarde, ou pode ser uma vez no dia 1 de janeiro e outra no dia 31 de dezembro. Pois. Se não Tá podias, bem, é 2 podias vezes de escolher seguida, um dia também que fica logo sentiste despachado. um dia sentiste especialmente Agora, a maroto. parte de não ter nariz é um bocado chato, porque um gajo, quer dizer, não conseguias cheirar, não é? Conseguias, ficavas um bocado assim para horroroso, as pessoas desviavam-se de ti na rua. Por acaso não sei se quem não tem fisicamente o nariz perde mesmo o olfato. Não sei se há outra maneira de fazer a coisa. O Miguel que é de biologia. Eu estava aqui Exato, calado queres a ver se biologia. passava. Por acaso, não faço a puta ideia, mas acho que um gajo cheira a mesmo. cheira mais ou menos. Eu acho Sim, que- mas os teus filhos têm vergonha de ti na cheiras rua. menos, Tipo, cheiras menos, mas cheiras. Acho que já vou-me estou a ver obrigar a os- procurar, não é? Um gajo sem nariz consegue Mas se cheirar. ficavas era feio como ao caralho, não é? Como é que é? Carlos, já escolheste a primeira opção? Não queres nariz? O desafio é complicado, sabes que eu normalmente só escolho sempre uma, mas Podemos passar por estou a pensar usar aquela tua cláusula, Pedro. Eu Morrer? prefiro morrer. Sim. Mas É sério? Não faleças. Não, vou para a primeira. Eu usava Vais umas cagar fraldas todo quando fosse Não assim um sítio podes. deste, usava umas fraldas. Não podes. Eu não posso. Mialha disse que não dá. não, tens de cagar. Tens de Não, cagar ele não mesmo. falou de fraldas. Não falou de fraldas. Sim, Ah, é falou, mas ele não verdade. falou de fraldas. Não falei, é verdade. Portanto, quando saísse de casa, levava-me naquelas fraldas de velha, depois borrava-me, Mas- tinha mas- minutos para ir à casa de banho quer dizer, trocar a fralda, uma porra se- qualquer. No Estádio da Luz, se perguntarem, se pai 4 pessoas te perguntarem, não é? Facilmente já sai por fora e não. Não sei, um gajo põe um bom reforço. O chato é que tu depois vais à casa de banho trocar a fralda e mal sais da casa de banho, pumba, então tudo bem, e tu volta para dentro. Mas pronto, de certa maneira apanhaste aí uma falha na minha cena. Eu era para juntar uma terceira, que era sempre que alguém, mas pronto, agora já é tarde demais, não há problema. Mas a que eu ia juntar na primeira hipótese era sempre que alguém utilizasse a palavra literalmente, indevidamente, então borrava e cagava sempre. Como eu faço em quase todos os episódios. Não, mas é normal, João. É a primeira vez que cá vens, portanto não conseguiste tapar todos os buracos. É normal. Nós- Então borravas todo, é isso? Tu borravas O todo. fraldinho, eu não ia é? para essa opção. Eu ia para a opção O da menino fraldinha Carlos sempre tem saísse de cocó, casa. não é? Exatamente. E tu, Miguel? E vocês? Você tem que escolher, obviamente, a segunda, meu. Eu não queria estar sempre a cagar e a vomitar tudo. Mas a nível digestivo até é bom. Tens isso a funcionar. Estás Pois, sempre a cagar. vai arredar. Não, ia para a segunda, sem dúvida. Metia o nariz falso pá, e depois levava com a varinha, olha. Porque não sei o que é que seria pior. Se era Basicamente tu- vais para a segunda porque queres levar com a varinha. Não é por causa de mais nada. Porque Tá se tiver, bem, tu imagina Pedro. que tu cada vez dizes assim, então, tudo bem. Tu cagavas um cagalhão grosso e comprido, não é? Se calhar, eu não sei o que é que seria pior. Não, mas isso se calhar dava-lhe prazer. Se fosse grande e É mais comprido. fácil de Dava-lhe escoar. aquela dor anal que ele gosta. Pá, mas eu, para ser sincero, cada vez que alguém me pergunta então tudo bem, eu borro-me um bocadinho, nem que seja por dentro. Porque é das tais coisas. Mas porque te faz impressão? Eu já me habituei, sabes que eu sou uma pessoa que funciona socialmente e tenho mecanismos que me permitem ignorar coisas. Mas faz-me alguma confusão, sim, faz-me alguma confusão. Não é como tu, que tens essa fobia quase patológica, não é? Se calhar podias É um bocado. consultar um faz-me profissional, impressão. mas Eu, não é tomar alguma. eu nunca pergunto. Não. O que é que tu dizes? Como é que tu fazes? Qual é a tua aproximação? eu? Sim, tu. Como vais? Então, sentes-te porreiro? Assim não é Ah. pior. Eu pensei que ia ser então tudo fixe. Estás bom. Não, tudo é. Lá está, é demasiado, porque nunca está tudo bem. Há sempre alguma coisa que falta. É parvo perguntar. Então, eu pergunto, como te sentes? Sentes-te bem? Mas E sabes deixa que alguém te perguntar então tudo bem. O que é que tu respondes? Opa, eu ignoro, não é? Eu respondo, quer dizer, respondo, mas cheio de comichões, não é? Ia pensar. Mas "Viste cagar essa todo." eu tenho um problema que é eu confundo o boa tarde e o bom dia. Eu sei perfeitamente que é de tarde, sei perfeitamente que é de dia, sei perfeitamente de manhã, sei perfeitamente quando é que se diz uma coisa e diz outra. E às vezes A caixa do Lidl. sim, vem uma pessoa na minha direção e eu digo que horas são 10, vou dizer bom dia. A pessoa chega para mim e digo boa tarde, sempre. Nunca consigo
Nunca consigo acertar nesta merda. E aqueles paneleiros que dizem boa tarde, eu ainda não almocei. Sim. Não, o pior não são Eles esses. ser mortos, foda-se. O pior não sou eu. O pior é aqueles que tu vais ao restaurante e dizes queria um copo de água, não sei, Não, isso é queria ou terrível. quer? Epá, eu Quando fico eles me maluco fazem- quando já não fazem quer. isso. Quando eles me fazem isso, eu digo, desculpe, querias é um... Eu começo ali a justificar gramaticalmente o porquê. Isto é uma E eles condicionante. matam-se. Queria está subentendido se pudesse ser, se for possível, porque pode não ser. E eles cagaçam-se todos. E eu Mas é quero preciso que eles percebam Pega-se isso. Pá, eu se fizesse isso não fazia mais nada todos os dias, de manhã à noite, sem ser essa Pois merda. é verdade. Uma coisa que eu também tenho alguma dificuldade é às vezes esse tudo bem sai automático. Já me aconteceu, por exemplo, ir a um funeral de alguém e chegar ao pé do familiar É e um verdade. gajo pensa o que é que vai dizer, porque epá, é esquisito um gajo dizer os meus sentimentos, soa tão formatado, não é? Os meus pêsames, parece que estás a usar um chavão, então tudo bem. Mas tudo bem. Tirando Não. o facto de ter morrido uma pessoa da família, tirando o facto de estás em lágrimas, tirando o facto do teu mundo ter acabado de desabar, está tudo bem. Não, e o mais provável é que a pessoa responda que sim, apesar disso tudo. Pois, é Sim, para sim. despachar. Eu penso, não, por acaso não. Mas há pessoas que Muito dizem, bem, não, então, não, por acaso tenho aqui uma dor e começam a falar de coisas, não é? Sim, há pessoas que Então, pensam mas- que nós estamos interessados e que aquilo foi uma pergunta. Foda-se. Ah, mas o Mialha é um gajo Mas- jovem, rodeado de pessoas jovens, ele não apanha se calhar essas velhas como eu apanho no dia a dia. Eu sinceramente gostava, porque eu às vezes pergunto como é que vão, não é? E ninguém se queixa. Ninguém está à luta. Não é? Sim, eu até gostava de ouvir as maleitas das pessoas, ou pronto, que falassem. E tal, ontem enrabaram-me, ontem tiram os cornos, não sei o quê, devo dinheiro no jogo. Eu não ia ajudar, mas pronto, isso é muito interessante. Eu estou a ficar baralhado porque eu estou habituado quando alguém diz que enrabaram-me é o Miguel a falar e isso a minha cabeça está aqui a fazer confusão. Parece que está tudo em estéreo. Mas vocês desculpem lá, mas eu estava aqui a ler no Facebook, na nossa página, vocês são o melhor podcast de cinema. E se calhar a gente começava a falar de cinema, não? E o tema é o quê? Mas espera, o Pedro não escolheu ou escolheste? Eu O Pedro não escolheu. borrava-me todo, sim. Borrava-me todo. Também? Sim. Olha que bonito. Sem Chupa, problema. Miguel. Está bem, cagões, parabéns. Sem Quando stress. for para vos mudar a fralda, digam que eu vou aí. Podes vir que não cheiras, Pá, não isto é uma consegues cheirar. coisa. Isto é uma coisa que Podes temos vir me dar a fralda que que. não cheiras a nada. Tens que ter orgulho. Um gajo anda borrado da cintura para baixo e ponto final. Entras num É algo casamento. fisiológico. Pá, entras num casamento e está tudo bem. Cagas literalmente. Cagas literalmente. Isto de certa maneira responde à pergunta. Não está tudo bem, tenho diarreia, não é? De certa maneira estás a responder. Assim estás a responder Por acaso até estava tudo bem, até o senhor me fazer essa pergunta. Meu guarda-merdas. O tema é Harry Potter, não é? Basicamente. O Harry Potter é com o Miguel, não é, Miguel? Fala-nos do Harry Potter. Começo eu? Pois eu estou um bocado fora. Não, Eu não sei, eu não percebo nada de eu Harry penso Potter, que, eu mas penso confio em que ti, Miguel. as pessoas não sabem quem é que está do outro lado. Não é o Miguel mesmo, com duas vozes, como nós dissemos no primeiro. É um cavalheiro chamado João Mialha, que é um ouvinte nosso, muito assíduo, e que entrou, pelo que eu percebi, há pouco tempo no universo de Harry Potter. Não é João? É Mialha. É Mialha. verdade, depois dos 30 é que eu comecei a gostar dos filmes de Harry Potter, que até lá tinha visto os primeiros 4, só gostei do terceiro, que é o realizado pelo Alfonso Cuarón, e o resto aborrecia-me de morte, mas agora fiz no Natal passado uma espécie de uma maratona, vi os filmes todos ao longo do mês e passei a ter uma apreciação renovada e agora posso dizer que gosto do universo Harry Potter. Muito bem. Pode ser que aconteça comigo também um dia destes. Que eu Tu não também viste só vi nenhum? dois ou três e Certeza. não chega de Não. piada. Vais Ainda não ficar viste? fanboy. Se calhar tentaste ver o primeiro filme ou os primeiros dois são uma péssima introdução ao universo. Os primeiros Pois é, dois são do capaz. Chris Columbus, quer dizer, não se pode pedir milagres, não São é? paputos. Que é o são... homem do Home Alone, não é? Chris Columbus já morreu. Às vezes Acho que sim. Não, deve estar quem vivo, que ele morreu era foi novo o quando fez o outro, Home foi o Alone. outro quem? do O gajo dos filmes de adolescentes dos anos 80, Sim, é isso sim, que estás a sim, pensar? sim. O Ferris Bueller, O Chris Columbus fez aquele filme dos Pixels. Ui, olha, então quer dizer Que que ele está bela vivo merda. ainda. Tá bom. não sei se estará vivo. Eu depois de ver o filme, não sei se estará vivo. Está vivo, está. Tá? Eu este não vi.
Mas os primeiros dois são um bocado. Eu John li os Hughes. livros. John Hughes, sorry. Sim, o John Hughes, exatamente. Mas isso era bom, pá. Sim, sim, Não vamos comparar Cocó com Ferreira E o Chris Rocher, Columbus não é bom? Caramba. O Chris Columbus, foda-se. Estás a Até me brincar arrepiei comigo? agora. Ok. Sozinho em terrível. Hogwarts. Hum? Sozinho em Hogwarts. minha. 2, Nova Sozinho. York. Viagem em Nova Não, o York. Miguel faz filmes melhores que o Columbus. É, o Miguel Sei que ele está a dizer Não, isto. eu acho que o Sozinho em Hogwarts 1 e 2 tem um problema que é eu vi-os na estreia, eu vi-os no cinema, o 1 e o 2 e detestei. Vi Ainda não porque... tinhas filhos nessa altura, não é? Não. E durante muito tempo os filmes coincidiram e saíram na mesma altura do Senhor dos Anéis. Pá, Foi. e logo aí dividiu um bocado as coisas. Havia a Isso malta foi do Senhor dos exatamente Anéis. também o que aconteceu comigo. Porque Pois. e hoje em dia o Senhor dos Anéis envelheceu pessimamente, ainda pior por causa do Hobbit, mas o Harry Potter já não. É. Pá, e na altura havia esse preconceito do Harry Potter ser um bocado para putos e havia malta que não admitia gostar. Porque não sei se vocês se lembram, o Harry Potter inicialmente era vendido com capas com ilustração para crianças e depois passou a ser vendido com capas mais sóbrias para os adultos não terem vergonha de os comprar. E sempre houve aquela coisa de que o Harry Potter era para putos. Pá, e um gajo quando tem 20, na altura tinha pai 27 anos, para mim era um bocado, pá, também não sou nenhuma criança, caralho, eu sou um homem, pá, não posso gostar disto. Pronto, e logo aí... Sabe, o mais engraçado disso, ó, Pedro, estás a dizer que foram lançados em 2001, na mesma altura, e que a malta ou foi para um lado ou foi para o outro. Eu acabei por em 2001 ir para o 12 de novembro, nem para um lado nem para o outro. Que é o mais engraçado Está disto tudo. explicado. Isso é tipo Está a explicado terceira porque opção, depois morrer. Era a terceira opção morrer, exatamente, eu fui para essa. Mas apanho muito o Harry Potter cá em casa, porque a minha mulher é fanática do Harry Potter, lê os livros todos em inglês, em português, em chinês, em mais uma coisa, e está sempre a ver está sempre, por acaso há uns anos que não a apanho a ver. Mas eu conseguia sempre Só identificar faltava qual era a mais ordem isso, do não é? filme. Qual era a ordem do Entras filme a casa da e saga. apanhava a ver Harry Potter. Sim, era o que mais faltava. Mas sabem como é que eu consigo identificar sempre, apesar de só ter visto 2 ou 3, qual é a ordem da saga, se é o quinto, se é o sexto, se é o sétimo, quando ela está a ver, pelo tamanho das maminhas da Hermione, porque aquilo estão sempre a crescer de filme para filme. Mas já hoje não E então eu cresceram. digo, este é o sexto, este é o quinto. O gajo Já consegue agora, perceber pelo... Grande Quem é que- maroto, não é? Por falar em gajas, quem é que vocês mais gostavam de foder? Ou fazer amor, conforme Sim, estiver a apetecer? apaixonadamente. A Emma Watson ou aquela loira que aparece em poucos filmes, que é a personagem é Fleur Delacroix. Sim, e ela, francesa, não é? exatamente, uma loira lindíssima, ela aparece no Em Gira. Bruges, aparece no 127 Horas e aparece nos filmes do Harry Potter, essa loirinha. A Emma Watson, Emma Watson, para mim. Pois eu também é a Emma Watson, até porque a Emma Watson está enraizada. A Emma Watson tem aquela coisa de que o pessoal não Pois. podia falar Já tem nela. mais do que 18 anos, não tem? Só para Não, e saber. a Emma pá. Watson apareceu naquele Pronto. filme da Coppola e estava muito bem, pá. a A lamber-se lamber-se toda na trailer. discoteca, yeah. Não, eu ia para a Mas, loirinha. João, tu agora que estás bem dentro do mundo do Harry Potter, explica uma coisa. Porquê é que aquela gaja que é um fantasma, a Moaning Myrtle, A Murta. porquê é que a gaja é interpretada por uma atriz com quase 40 anos? Logo na primeira vez que aparece. Opa, isso é uma excelente pergunta, porque ela supostamente quando morreu era muito novinha. Pois, deixa-me continuar a tentar entalar o João, já que ele entalou-nos com o desafio. Explica-me aí outras coisas, ao João do Harry Potter, que eu nunca percebi. Os gajos conseguem, tipo os miúdos, conseguem fazer lá magias ou feitiços, ou lá como é que se chama, que alteram a sua aparência, conseguem controlar mentes, conseguem transformar em criaturas, tudo e mais alguma coisa, certo ou errado? Certo. Opa, sim, mas força. Continua. Conseguem fazer muita coisa. Não é Sim, linear, sim. atenção, aqui isto tem condições, não é? Aquilo é... Mas sim. Pronto, mas conseguem fazer Sim, muita sim, coisa. sim. Explica-me lá porque é que o gajo precisa de usar óculos. Não consegue fazer um feitiço que fica a ver bem, o gajo? O Harry Potter. Ele tem refeitiços para reparar os óculos. Agora, E para reparar a visão, não consegue? sabes que os feitiços normalmente são, a não ser que sejam objetos, regra geral, são temporários. Tu nunca vês assim um feitiço definitivo. Portanto, a minha ideia é que se for um objeto inanimado, consegue ser definitivo. Quando é pessoas, é sempre algo temporário. Dificilmente vês um feitiço para sempre. Acho que não. Nunca vi tal coisa. É porque o gajo tem seguro Então- de saúde que lhe paga os óculos, está-se a cagar. Ok. Então explica-me outra coisa. Tem lá um gajo qualquer, acho que é um ágrido, ou como é que o gajo chama, Sim, que o o gajo é Gordon. metade humano, metade gigante, né? É grande, é. Sim. E portanto, o que eu parto do pressuposto é que o pai devia ser humano, né? Porque tenho a ideia que o pai era humano,
teve que ter sexo com uma gaja que era gigante. Olha, isso é uma pergunta que devias fazer à tua mulher, porque não está explicado nos filmes, tanto quanto eu sei. Eles só simplesmente, olha, tem aqui este gajo. Nos é livros gordo, também é não, grande, nos livros também não, acho eu. então pronto, Bem, é um gajo grande só, não é? Não é só um gajo grande, não tem nada de... Tu não é. leste os livros? Não, mas- Diana? Não. Tens que ler. É possível. Sabes que eu comecei a ler o primeiro livro do Game of Thrones só para ver. A minha ideia era só ler os primeiros 3 capítulos, só para ver como é que era em relação à série. E quando dei por mim já tinha lido tudo. E estava em frente ao George R. R. Martin a pedir para assinar os livros. Portanto, é capaz, é possível. Tenho que ler. Epá, vale a Toda pena, gente vale a diz que são pena. melhores. Eu li o primeiro por acidente. Por acidente, quer dizer, não caí em cima do livro e eu li acidentalmente, mas comecei a ler porque, olha, Estavas na casa de banho? por acaso Não havia estava. Pá, e eu li o livro todo, o livro é pequeno, eu li muito rapidamente. Depois eu li o segundo e o terceiro e depois pensei assim, fuck it, e vi os filmes. Mas os livros são bons, não é? Porque eu era preconceituoso em relação a isso. Porque eu em 2001, 2002 vi o 1 e o 2 no cinema. Depois não voltei a ver. Depois li os livros, pá, aí que há 5 anos atrás. E depois revi-os outra vez, o 1 e o 2, e depois por aí fora vi a série toda. Pá, e não desgostei. Pensava que era outra coisa. Na altura pareceu-me outra coisa. Agora, uma coisa que eu acho dos filmes, não sei se vocês já repararam, e se vocês os virem assim um por dia, ou 2 em 2 dias, ou durante um curto período de tempo, nota-se bem que é. Sim. Eles são cada vez mais escuros. E tu chegas ao fim, no último, há cenas que só vês os olhos das pessoas a brilhar. É tipo aqueles episódios Mas de Game of Thrones isso que só também ouves tem a pessoas ver- a falar. Tem a ver com a própria evolução dos realizadores, não é? Por exemplo, quando entrou o Quaron, E também acho que é propositado. pá, é uma mudança radical para Foi. o Columbus Não, e mas depois esse- também tem a ver com o envelhecimento das personagens, E não é? até Também o com tom dos filmes, amadurecimento, os gajos começam a ficar mais velhos, mais cépticos, há problemas maiores, e eu acho que é propositado. Sim. Sim, ser mas mais nos livros negro. também deve ser assim, não é, Miguel? Nos livros também deve acompanhar isso, ou não? Acompanha. Bem, os livros são muito melhores. Eu li os livros primeiro e os filmes desiludiram-me sempre. Os livros são muito mais completos e complexos do que as fitas. E eu acho que depois que a saga perde um bocado numa coisa importante, que é em vez de ir variando no realizador e na visão do cada É filme, verdade, é a verdade. partir do quinto espetaram-nos com este gajo. E este gajo, David Yates. Yeah. este gajo é um literal, este gajo não sabe fazer mais nada se não transcrever a obra para o papel, é um gajo que não pensa, é um gajo com pouca visão, apesar de eu ter gostado agora das Bestas Fantásticas, mas lá está, eu acho que gostei porque não li o livro. Vocês sabiam que há mais 4 filmes das Bestas Fantásticas? Epá, estava a ver agora isso, Sim, estava-me sim. a vomitar às What the escondidas. Esta merda é Mais forever, é 4 forever filmes. Ai, É Star Wars outra e vez, all todos over pelo again. mesmo realizador, supostamente. Este gajo não vai fazer mais nada da vida, cara. Exatamente. Ele parece que perdeu uma aposta ou assim. Fez o Tarzan, que é pronto, vai lá de férias, vai lá fazer Olha, o eu Tarzan. e o Pedro gostámos muito do Tarzan. Tarzan é tá- aquele cagalhão seco de merda fumegante que deu este verão, é esse? É esse. Gostaram do filme ou gostaram do. Não, do detestamos. ator? Detestamos tudo. É que eu não sei se testei porque o filme não se percebe, falta parte. Não é? Dá uma parte. Deve estar num destes das bestas. Deve ser. Agora deve aparecer o Tarzan todo nu. Não vi, não sei. Mas já o viram, gajo é todo bom, já viram o as gajo é bestas todo- ou não? Não vi. Não Não tenho viram? muito interesse, sinceramente. Epá, porque- mas vê que vale a pena. Ah, é? Eu também Eu estava odeio cético aquele e... gajo protagonista, pá. Opa, eu acho também que gosto. O gajo está sempre a fazer de monguinho Yeah. e aquele papel que ele fez ganhou o Oscar, está sempre a fazer isso, que eu agora não me lembro, o Stephen Hawking. Mas epá, o filme é porreiro e o filme tem muito ambiente. Eu acho que é isso que falta nos outros. O primeiro filme que eu vi desse gajo, o gajo tinha uma relação incestuosa com a mãe. O gajo, acho, ou fodeu Qual a era? mãe ou a mãe bateu-lhe uma Ainda tem. É, foi no Pornhub. Foi no Pornhub. Ainda tem. Era a Juliane Moura, mãe. O filme Então, Tu mas estás quem é a dizer que- ao Pedro. Como é que podes Tu estás censurar a uma dizer ao coisa Pedro. dessas? Se a minha mãe fosse a Juliana Moura, nunca saía de casa. Ainda mamavas. Ainda mamava. E ela também. Mamávamos os dois. Que filme é esse? Desejos selvagens. Desejo Selvagem. Ixi, É, Mas qual é o vosso favorito do Harry Potter? eu vou já ver.
É o do Quaron, eu acho que é o do Quaron para toda a Eu gente. também acho que é o do Quaron, sim. O terceiro Deve ter sido um que eu não vi. marcou uma ruptura com a parolice e com a criancice do Columbus. Completamente. Não, e o terceiro também tem um mecanismo interessante de narrativa, não é? Exatamente. Time É o da travel. viagem no tempo. É, do relógio. Mas isso tem plot holes como o caralho, não é? Deixa de ser assim, cara. Não tem plot holes Eu não sei, na altura que vi achei, que interessante. Mas depois um gajo vai para a internet. Eu sou uma pessoa péssima a descobrir plot holes, mas acredito que deve ter imensos. Ainda por cima recente fantasia. Vocês estão a falar de um filme que tem trolls, tem cães com 3 cabeças, mas a parte das viagens de tempo é que eu não acredito em nada. É onde eu desenho o limite. Mas, Mialha, tu és pai ou não? Desculpa lá. Que eu não sou. Gostava. Não, então, Que ele saiba. ok. Que eu saiba, Eu vou exatamente. apelar aqui ao Pedro, vou fazer a pergunta ao Pedro. Pedro, imagina que tens os teus filhos, não é? Tens um deles tem assim um jeitozinho para a feitiçaria, assim, o tipo Harry Potter, e conhece um sítio onde há bruxas, onde há trolls, onde tem cães com 3 cabeças, onde há demónios, árvores que te podem matar, uma floresta com aranhas gigantes. Sim, os gajos podem morrer a qualquer altura. Há mortes todos os anos, há assassinos, há não sei o quê. Tu mandavas para os teus filhos. A vida real. Então, mas tu tens várias. Isso é a vida real. Acabaste de descobrir. Eu já tive o meu filho num infantário pior que essa merda. Por isso por mim tudo bem. Mas mais forte por causa disso. Carlos, mas Hogwarts não é a única escola, tu podias mandar para outra. Pois não sei, eu sempre fiz confusão um bocado de mandar para lá os miúdos, mas pronto, um sítio não, há várias perigoso. escolas, aquela não é a única. Tu depois escolhes. Tu não escolhes, que a escola te escolhe a ti, não é? Vem a puta da coruja, é. Pronto, acho mas que calhar. aquela é a única na zona de Londres, não é? É a única ali na cidade, basicamente sim. ali na zona. zona. Há mais. Há outras, sim. Pessoal, lá está, aquela gaja boa loira é de França. Exato, no Goblet mora outras escolas. Quando aparece o gajo do Twilight, não é? São outras escolas. Exatamente. Foi o gajo do Twilight que depois exatamente. corre menos bem, pronto. Mas esse gajo era tipo da universidade, aquilo é o liceu. O gajo do Twilight era mesmo de Hogwarts, Era o que a chinesa gostava dele. Não era? A Jin? Era Jin, não. Era eles Show. Vão juntos, finalistas, acho o Jin era do Lost. É tudo chinês, estou a brincar. Era a Show, não era a Show. Tu não és nada racista, não tens? Eu até tenho amigos chineses, cara. E eu. Então às vezes vou aos chineses comer. Não tenho nada contra. É daqueles gajos que pedem um bitoque quando vai aos chineses. Eu tinha um amigo meu que pediu um bitoque quando ia aos chineses. E dá? Dá. Não, os chineses tocava-lhe 2 vezes. Não, eu quando começaram a aparecer os chineses, eu fui lá com os meus pais e eles pediram pão. Pediram logo tudo. Eles têm uma cena mais ou menos parecida, mas é tipo doce. Mas não interessa. Não, eles querem papo secos, caralho. Os meus sogros também fez muita confusão não haver pão no. Porque eles depois acham que aquilo é pessoas mortas, que eles, em vez de mandarem para a China, assam-nos e servem-nos na refeição. Não é? A minha mãe pensa. Mas olha, isso. se quiserem brilhar quando forem aos chineses, quando pedirem Coca-Cola, podem pedir Coca-Cola em chinês. Como é que é? E eu não estou a brincar, é Coca-Cola. Não, estou a falar sério. Coca-Cola. É verdade, tive 6 meses de mandarim à noite, há uns anos. E depois pedes e o gajo começa a baixar as calças. Tiveste 6 meses de mandarim? Não, tive 6 meses a tirar aulas à noite de mandarim, mas sério? quando começou a sério. Quando chegou a parte de começar a escrever, desisti, já não conseguia. E já sabes dizer Coca-Cola depois de 6 meses? Nós, Pato Tapequim, Coca-Cola e como é que está. Só que é muito perigoso dizer como é que está. Uma vez disse Ni Men How Ma, que é como é que está. O Ma é tipo a pergunta, é tipo o ponto de interrogação. Tudo que a minha mãe? É uma pergunta. Não, e ele começou a responder-me e a falar mandarim comigo e eu tipo fiquei à nora, por isso nunca. Agora só peço Coca-Cola, peço o prato. Mas não podias começar por italiano e depois passar se calhar para o. Não, eu achei piada de começar logo no mandarim. Está bem, sim senhor. Começamos no Harry Potter e acabamos no mandarim. Está engraçado. Mas já disseram tudo o que havia para dizer sobre Harry Potter ou ainda faltam mais 44 horas? O Miguel... Já agora, a única coisa que eu quero dizer é que, apesar do Harry Potter ser conhecido pela fantasia, aquilo que eu gostei mais foi a evolução dos personagens como pessoas
e especialmente as relações que foram criando entre eles. Gostei muito da relação entre a Ron e a Hermione. Hermione. Mas já ouvi dizer que o beijo que eles dão ao final, não sei quantos filmes, que é muito terrível. Eu acho que não. Não, Acho que está-se bem. Pá, são teenagers, o teu primeiro beijo de teenager, não é? Querias ouvi que o Ron dizer que era começasse muito logo lame. a pau-pau? Não sei, eu não vi, mas lembro-me de muita gente falar disso, tinha sido um beijo muito lame e tinha Pergunta à sido depois de uma pergunta cena à tua qualquer. amiga o que é que ela achou. Pergunta... Vou perguntar, Então, mas eu tenho ela medo só- se eu perguntar, ela depois diga-me para eu ver o filme e eu não tenho paciência. É, pois não, eu se calhar não Portanto, aproximava esse assunto. Olha que a tua mulher guarda uma certa mágoa de tu não ligares, pá. É verdade, porque eu guardo mágoas, um bocadinho mágoas, por a minha respectiva não ligar a certas coisas que eu ligo, pá. Faz uns 70. É isso. O Carlos agora vai ver e vai ficar fã. Tipo, a Vou ter que próxima fazer. prenda, tipo prenda de anos, ou assim, olha, a minha prenda é isto, whatever, Foi. tu queres, Foi e assim com o vou Star Wars ver também. o Harry Potter. Sim, e é o que o Pedro fez com o Diário da Bridget Jones, né? Também, não Mas ao estava contrário, nada, agora é mas foi ao contrário, foi a mulher que lhe ofereceu essa prenda. Diz, vai, eu vou ver o Diário da Bridget Jones contigo. Não te Ciclo mete-se a chateies. gosto. Bem, mas Sempre olha, que eu estou digo. muito feliz, feitas aqui as contas, estou muito feliz de ter cá o Mialha, não temos falado do Diego Luna. Pensei que ia ser um episódio dedicado ao Diego Luna. Mas Filmaço. terminando aqui numa boa nota o Harry Potter, para a gente não estar aqui Sim. a fugir antes de fechar o episódio. Vocês sabem o que é que o Harry Potter tem que o Voldemort não tem? O quê? Nariz. Ah. Nariz, caralho, foda-se só Miguel. Eu sabia, mas pensei que era uma andota. Eu também pensava que era tipo. Não, Mas isso foste tu que inventaste? uma cena ou está básica. na internet? Lembrei-me agora, foi uma cena básica. Mas caramba. realmente, é que isso estava no meu desafio e tudo. Portanto, era Pois. isso. Essa cena de nariz? Sim. Sim, Eu então, só agora- uma das Claro, hipóteses era mas- não teres nariz, como o Voldemort. Yeah. Eu estava a ver o por isso mesmo. Benfica, estava a ver o Benfica. Quando tu estavas a falar do Harry Potter. Por acaso estava aqui no iPad, estava o iPad a dar aqui. Ainda Eu não. vi É este. sério, eu vejo o Love Actually tipo aí 3 vezes por ano, Pois, mesmo que um porque gajo sempre não que está a queira, dar tem na televisão, a minha namorada para tudo e fica a ver sempre até ao fim. Nunca eu vi, já pá, mas sei tenho que ver. o número exato de quadradinhos que aparece no final, naquela cena do aeroporto. Mas ela, isso deve ter sido filmado aí no norte, na tua zona, não é? Aquela fase, parte final. Quando eu chego a Portugal. Acho que Portugueses. Isso é lá em- eu sou português, vou dar um beijo na boca, sou português, obviamente. Aurélia. Aurélia, és Aurélia. muito bonita, quero casar contigo. Olha, que Nunca vi, tal? estou-me a rir. Castanho em Portugal. Oh, Eusébio, she doesn't know Eusébio, she was too young. Claro que não conhece o Eusébio, só passou 5.990 vezes na televisão, quando ele morreu. Pá.